para a nossa primeira ordem de serviço. Depois a gente ter analisado como corrigir, como analisar um diagrama elétrico, em que pontos eu vou medir as tensões ou continuidade. Agora nós vamos para o nosso primeiro problema, que é a OS1, ordem de serviço 1. E aqui tem entrevista com o usuário. Ele disse o seguinte: ontem a esteira estava funcionando normalmente. No entanto, na manhã de hoje, ao acionar o botão de energizado do sistema, a sinalização de painel operante se manteve apagada. Tentei mesmo assim dar partida no motor, mas a esteira não funcionou mesmo assim. E aí, nós temos um simulador, que está lá no Google Sala de Aula, tá? Quem tiver computador, é só baixar e abrir ele. Vocês precisam ter o Java aí. Para isso, vocês precisam instalar o Java, tá? Então, baixem o Java se o computador não tiver. É só escrever Java e download que você vai baixar. E aí tem esse site aqui, ó, https://ead.sistemafieg.org.br/443. Esse site, pessoal, ele precisa estar na exceção do seu computador. Então você vem aqui no menu iniciar, vai em painel de controle. Aqui em painel de controle, você muda aqui para ícones grandes, tá? Deixa selecionado ícones grandes. Acha a opção Java 32 bits. Clica uma vez, espera um pouco. E aí vai aparecer essa opção aqui, isso que está na frente, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vem aqui em segurança, editar lista de sites e adiciona aí, ó, ead.sistemafieg.org.br/2.443. Vou deixar aí para vocês copiar, ou só simplesmente deixa aqui do ladinho, ó, e digita aqui, tá? Vem aqui em adicionar, clica aqui e coloca https://ead.sistemafieg.org.br/2.443. É o mesmo que está aqui em cima, tá vendo? Clique em adicionar e clique em OK. Vou cancelar porque eu já fiz isso. E aí, quando você fizer isso e clicar aqui em continuar, deu um probleminha aqui, mas já sei o que é. É porque estava aberto aquela configuração e aí ele dá esse erro mesmo. Ó, agora vai. Aí, ó. Aí você aceita as condições, tá? E os termos. E aí nós temos aqui o nosso diagrama, tá? Diagrama de uma partida direta. Aqui, pessoal, o comando, tá? Que é só essa linha aqui, mais a sinalização, é um comando de 24 volts. E a força aqui é trifásica 220, tá? Aqui a gente tem um painel, olha aí, ó. Aqui é um painel que tem várias partidas, né? Então esse K1 aqui é da partida direta, esse K2 e esse K3 aqui é da direta com reversão, tá? E aí ali mais para o lado tem a estrela triângulo, mas é um painel que tem 3 partidas. Partida direta, direta com reversão e estrela triângulo. E aí no caso a gente vai focar aqui na partida direta para resolver esse problema. De que o cara tá lá apertando o B1 toda hora e o motor não liga. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui que eu estou passando o mouse e está aparecendo um multímetro? E isso é os pontos de medições aqui do meu multímetro, tá? Aqui na força não tem ponto de medição, porque o problema não está na força, ele está pressionando B1, o contator nem liga. Então o problema está aqui no contator, né, na parte do comando. Então, o que acontece? Aqui na parte da força é trifásico 220 e no comando é 24 volts, ó, positivo e negativo, P e N. Então, se eu deixar aqui o multímetro em corrente alternada e tentar medir, aqui está vindo 24 volts, né? Tá vendo aqui, ó, X301 e X302? O X301 é um borne, tá? X3 é a régua e 01 é o borne 1. Então, régua X3, borne 1. Régua X3, borne 2. A gente vai lá medir agora. Então eu vou pegar o ponteiro positivo aqui, vou colocar no X301, que é o positivo, e vou colocar no X302. Aí olha o que a gente tem. Opa, aí. Nós temos um erro. Por quê? Porque a escala selecionada no multímetro é inadequada para a tensão medida. Olha só, eu estou medindo tensão em corrente alternada. E aqui é corrente contínua, positivo e negativo. Isso aqui vem de uma fonte, tá? Então o que você tem que fazer? Muda aqui para corrente contínua. E olha lá, 24 volts.
Para vocês entenderem, ó, X301 e X302, eu vou voltar aqui no painel. Olha lá. Aqui eu tenho uma régua de Born. O que é uma régua de Born? Uma régua de Born é um conjunto de bornes separado por um poste aqui, ó. Aqui é um poste inicial e aqui é um poste final. Dentro desses poste inicial e poste final eu tenho 18 bornes, que vai do 0,1 ao 0,18. E o nome disso aqui é régua de Born. Então a gente tem essa régua de Born aqui, que é o X2. Ou seja, o X2 é do 1 até o 18 aqui, ó. Aqui nós temos o X4, que vai do 1 ao 6, e nós temos o X3, que vai do 1 ao 32. E aí, como a gente viu aqui no esquema elétrico, nós estamos medindo o X3, 0,1, ó, X3, 1, e a ponteira negativa está no X3, 2. X3, 2. Ou seja, bem aqui está recebendo 24 volts da fonte. A fonte não está aparecendo aqui, ela deve estar lá mais para cima. Está vindo dois fiozinhos, positivo e negativo, e está conectando no borne 1 e no borne 2 aqui, ó, 24 volts. E eles vão até o disjuntor aqui, ó, o disjuntor Q1. Ou seja, do X3 borne 2 aqui, ó, X3 borne 2, está indo um fio para o disjuntor Q1, que está aqui, ó. Só que, claro, ele não vem aqui em cima, ele vem aqui embaixo. Então, o 1 e o 2 está recebendo dois fios positivo e negativo. E aqui está saindo dois fios que passa por aqui e vem para o 1 e para o 3. Ó, o X301 está indo lá no terminal 1 do disjuntor Q1. Então, X301 está vindo até aqui, o terminal 1. Quer ver? Ó? Eu vou arrastar a ponteira positiva lá para o terminal 1 do disjuntor Q1. Olha lá. Tá vendo? Aqui eu não consigo mexer, tá? Aqui ele repete o que está aqui. Então, deixa eu descer o multímetro. A ponteira positiva está aqui no terminal 1 do disjuntor Q1 e a negativa agora está no terminal 3 do disjuntor Q1. Olha lá. Então eu estou medindo o disjuntor Q1, que é o disjuntor do comando. O disjuntor Q1, ó, positivo e negativo, ele controla o comando aqui da partida direta. Alimenta a bobina e liga os sinalizadores, o H00, o H01 e o H02. Então esse é o disjuntor do comando. E a gente começa daqui porque o problema está no comando. O cara está apertando o botão, não está nem dando sinal de vida. E aí o que a gente vai fazer? Com a ponteira negativa fixa, não mexe. Lembra que a gente, quando vai fazer teste de tensão, a gente deixa a ponteira preta sempre no negativo ou sempre no neutro. E aí a ponteira positiva você vai medindo. Ó. Tenho 24 volts na entrada do disjuntor. Deixa eu colocar aqui. Ó, tenho 24 volts na entrada do disjuntor. E tenho 24 volts na saída do disjuntor, ou seja, o positivo está entrando no 1 e está saindo no 2. Agora vamos ver aqui no 95. Ó. Tenho 24 volts. Aqui no 96 tenho 24 volts. Aqui debaixo do B0, né, que é o X301, tenho 24 volts. E aí você está pressionando o botão, tá? Você está pressionando o botão, você vê aqui, embaixo do botão, 24 volts. Você foi lá na bobina do contator, 24 volts. Ué, como assim? Eu tenho 24 volts aqui na entrada, beleza. Estou apertando o botão. E está chegando a 24 volts na bobina do contator, mas o contator não está ligando? Bom, pessoal, o fato de estar chegando o positivo aqui na bobina do contator não quer dizer que o contator precise ligar. Aqui na bobina do contator não está chegando 24 volts. Tem o positivo, verdade. O positivo está vindo até aqui. Mas se eu pegar a ponteira negativa e medir a bobina do contator, tem 0 volts, não tem 24. Então o positivo ele vem aqui. Mas na hora que eu meço em cima da bobina, dá 0, não dá 24. Mas quando eu pego a ponteira preta e coloco aqui bem no borne onde chega o negativo, tem 24 volts. Então onde é que está o problema? O problema está no negativo. Se o positivo chega até o A1, e quando eu vou medir, pegar a ponteira preta, tirar da minha referência lá da saída da fonte e colocar no A2, dá 0 volts, isso quer dizer que o negativo está rompido em algum ponto.
que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar esse problema. Então, aqui bem na entrada do borne, que é o x302, ó, eu tenho negativo. O positivo, a ponteira vermelha está aqui no A1, ou seja, o sinal positivo está chegando no A1, e a ponteira preta está aqui no terminal 2, onde recebe da fonte o sinal negativo. Então, eu tenho 24 volts aqui, e aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a ponteira preta e vou ter que seguir isso aqui tudo até chegar no A2, para descobrir aonde que ele está rompido. Então, eu vou vir aqui na entrada do disjuntor, o negativo está aqui. Agora eu vou medir a saída do disjuntor. Opa, deu 0 volts. Isso não poderia acontecer. Não deveria acontecer. Porque olha só, na ponteira positiva, se eu colocar aqui, ó, na entrada do disjuntor, ó, 24 volts. Se eu colocar na saída do disjuntor, 24 volts. O disjuntor, pessoal, é um contato fechado. Tem que entrar 24 volts e tem que sair 24 volts. Se eu medir entre o terminal 1 e 2, tem que dar 0. Porque num contato fechado, no mesmo fio, não tem diferença de potencial. Não tem diferença de potencial. Então, pessoal, no mesmo terminal, ou seja, se você pegar aqui, ó, vou medir aqui, 0 volts. A gente sabe que tem um sinal positivo aqui, mas como é o mesmo fio, não tem que dar nada, tem que dar 0 volts. Ou seja, aqui está funcionando. O terminal 1 e 2 está funcionando, não tem diferença de potencial entre eles. Agora, entre o terminal 3 e o terminal 4, tem 24 volts. Eu poderia olhar e analisar e ver que o fio está solto aqui, ó, que não está bem parafusado. Só que o que acontece? Se isso tivesse acontecendo, aqui nunca daria 24 volts entre o terminal 3 e 4. Se está dando 24 volts entre o terminal 3 e 4, é porque esse contato está aberto. Se esse contato aqui, ó, tem 24 volts no mesmo contato, ele está aberto. Se você medir a tensão no interruptor, quando a lâmpada está acesa, tem 0 volts. Quando você apaga a lâmpada, no interruptor fica 220 volts. Por quê? Porque o contato, quando ele abre, vem positivo de um lado e negativo do outro. Vem fase de um lado e neutro do outro. E por isso que lá tem 220. Tanto que interruptores têm tensões. Tem limite de tensão. Por quê? Porque quando ele está fechado tem 0 volts e quando ele está aberto, ele tem uma tensão aplicada a ele. Então, olha só. No disjuntor, na parte de cima, na parte do positivo, eu tenho 0 volts. Na parte de baixo, eu tenho 24 volts. E isso quer dizer que o terminal 3 e 4 está aberto. Tá? Olha só, outro teste aqui. Ó. Vou testar aqui na frente do disjuntor. No 3, no terminal 3, tem 24 volts. Agora eu vou no terminal 4, 0 volts. Isso quer dizer que está chegando 24, tem o negativo aqui, mas na saída não tem nada. Aí você pode pensar, o disjuntor pode estar aberto. Realmente, o disjuntor pode estar aberto. Mas quando você mede aqui o positivo, ó, eu tenho 24, ou seja, o positivo chega no 1 e sai no 2. Diferente do negativo, que chega no 3, 24 volts. Chega no 3, 24 volts, mas não sai no 4, 0 volts. Ou seja, o problema está bem aqui na cara. O terminal 3 e 4 do disjuntor está aberto. Como é que eu sei disso? Eu meço na entrada do disjuntor, tem 24 volts. Eu meço na saída do disjuntor, não tem nada. Então, o terminal 3 e 4 está aberto, tá? Porque eu estou deixando o positivo como referência. Se eu deixar o negativo como referência e for mexer no positivo, a entrada aqui tem 24 volts e a saída, meio bugado aqui, e a saída tem 24 volts, ou seja, o positivo entra e sai, diferente do negativo. O negativo chega, mas não sai. Ou seja, o terminal 3 e 4 provavelmente está aberto. Aí você vai lá, verifica os fios, e se o fio tiver rompido, quando você colocar as duas ponteiras aqui, ó, aqui vai dar 0. Que não vai dar nada. Agora, se os fios estiverem bem conectados, os fios não estiverem rompidos
e der 24 volts, e mesmo assim o negativo não está passando para o outro lado, isso quer dizer que o terminal 3 e 4 está aberto. Então esse é o problema, o terminal 3 e 4 do disjuntor está aberto. Qual o próximo teste a fazer? Desligar toda a força, tá? Desligar o disjuntor geral, desligar a fonte, pegar o multímetro, colocar na escala de resistência e testar o terminal 1 e 2, vai apitar, depois o terminal 3 e 4 vai estar aberto, determinando para a gente que o terminal 3 e 4 do disjuntor Q1 está danificado, está aberto. Qual a solução? Trocar o disjuntor. Então, eu vou para a folhinha de defeitos possíveis. Ó, a gente sabe que a interrupção é na corrente, tá? A partir de qual componente? Aí tem vários. F1, não sei o que, Q2, a gente sabe que é o Q1. Então, olha só, aqui, ó, Q1. Então, eu tenho dois problemas com o Q1 aqui, ó, que pode ser o problema 18 ou 19. O problema 18 é uma interrupção entre os terminais 1 e 2, né? Entre os terminais 1 e 2, que não é, porque entre os terminais, ó, entre os terminais 1, eu tenho 24 volts e o terminal 2, eu também tenho 24 volts. Vocês têm 24 volts no 1 e tem 24 volts no 2. Agora, quando eu deixo o positivo como referência, tem 24 volts na entrada, mas não tem 24 volts na saída. Ou seja, entre o terminal 3 e 4, esse contato está aberto. Qual que é o defeito? Então, o defeito não é o 18, que está falando que o problema está no 1 e no 2. O defeito é o 19, que está falando que o problema é no 3 e no 4. Então, qual que é o código do meu problema? Meu diagnóstico. Meu diagnóstico é o diagnóstico 19, que determina que o problema, a interrupção de corrente, está no terminal 3 e 4 do dispositivo Q1, que no caso é um disjuntor bifásico. Então, bipolar, né? Então, o problema está no terminal 3 e 4 porque ele está aberto. Qual que é a solução? Trocar o disjuntor Q1, tá bom? Pode ter outros problemas? Pode, mas aqui o simulador só permite que a gente encontre um problema. Então, medi aqui, vi que o terminal 3 e 4 do disjuntor está aberto, vou substituir esse disjuntor bipolar. Essa é a solução, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar aí na resposta da OS, né? na solução da ordem de serviço, clica na solução da ordem de serviço, escolhe o problema e determina a solução. E depois descreve de forma sucinta qual foram os passos que o vídeo, né, no caso aqui, que eu fiz no vídeo para determinar o defeito. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre encontrar defeito aqui. E depois, quando a gente puder e tiver as atividades práticas, a gente vai simular esse defeito aqui para vocês verem isso na prática, tá bom? Muito obrigado, um excelente fim de semana para vocês e até segunda-feira.